Irmãos no Senhor, muitas coisas nós poderíamos dizer a partir dessa palavra do Senhor que acabamos de escutar, mas eu já lhes falei hoje durante todo o dia. Gostaria somente de chamar a atenção para 3 coisas bem breves. A primeira coisa, da primeira leitura de hoje. O povo de Israel, o povo de Deus, não tinha rei. Não tinha rei. O povo de Israel eram 12 tribos que se uniam ao redor da Arca da Aliança. No Antigo Testamento, meus irmãos, até que a arca desapareceu em 587 a.C., quando os babilônios destruíram Jerusalém e o templo, a arca era considerada o lugar onde Deus coloca os pés. O povo imaginava Deus imenso, que nada nem ninguém pode imaginar. E era como, atenção, era como se ele colocasse os seus pés em cima da arca. Na tampa da arca, chamada propiciatório, havia 2 anjos, porque no Antigo Testamento se fazia imagem por ordem de Deus. É proibido imagem de ídolos. 2 anjos de ouro, 2 querubins. E se imaginava Deus sentado entre os querubins. Por isso que aparece essa história, Deus que se assenta entre os querubins. São os querubins da arca. Pois bem, quem governava Israel era Deus. Era Deus. Ainda não tinha o templo de Jerusalém, a arca de Deus ficava no primeiro santuário que os israelitas tiveram, o santuário de Silo. Ficava lá. Quando é agora? E quando surgia um perigo, quando surgia uma crise, Deus suscitava com o Espírito Santo dele alguém, homem ou mulher, para levar o povo para a guerra. Era chamado de juiz. Não são os nossos juízes, não. Juiz quer dizer um líder militar, um líder religioso, um homem ou uma mulher. Débora foi juíza, que em nome de Deus salvava o povo. Mas o povo cansou-se disso. O último juiz foi Samuel. Samuel, já velho, olha o que o povo de Deus faz. Chega para Samuel e diz: a gente quer um rei. A gente quer ser como os outros povos. A gente quer um rei como os outros povos. Aqui está o pecado. Às vezes a gente é igualzinho a Israel. Eu quero ser como todo mundo. Todo mundo pinta em borda. Por que eu não posso? Todo mundo tem seu quebra-galho. Por que eu não posso? Todo mundo dá um jeitinho para viver a vida como quer. O que é que tem? Por que eu não posso? Você não pode. Israel não podia. Tu és um povo santo. Tu és consagrado ao Senhor. Tu és propriedade do Senhor. O Senhor teu Deus te separou, te escolheu de outros povos. Tu pertences ao Senhor. Tu és uma nação santa, o sacerdócio do reino de Deus, o povo escolhido. Cuidado, você não é como os outros povos. Você não pode ser como os pagãos, viver como eles, pensar como eles, agir como eles. Você pertence ao Senhor. Então Samuel fica triste, e Deus fica triste com o seu povo. Mas olha o que Deus diz: dá um rei para eles. Eles não querem? Vão ver o que é bom para tosse. Deus deixa, viu? Deus deixa. Deus deixa. Formiga, quando quer se perder, cria asa. Deus deixa. Deus deixa. Como deixou o filho pródigo ir. Vá. Depois, quando estiver todo estropiado, volta. Pois bem, agora o que é lindo, Deus deixa. Lembram? Samuel vai ungir Saul como rei. O que é lindo é que Deus sabe tirar do mal o bem, das doidices da gente o bem, porque é de um rei de Israel, Davi, que virá o Salvador. Vejam, foi errado Israel pedir um rei? Foi. Falta de confiança, falta de fé.
Mas Deus soube tirar disso, desse pecado, o bem. Ungiu Davi. Encontrei a Davi o meu eleito e ungi com o meu óleo consagrado. Pronto. E da descendência de Davi nasceu Jesus, nosso Senhor, o Rei por toda a eternidade. Mas o pecado estava lá. E é interessante o que Samuel diz. Muito bem, vocês vão ter um rei. E esse rei vai usar as filhas de vocês para perfumista, para camareira. Vai usar os filhos de vocês para empregados. Vocês não querem ser como outros povos? Pois vão. E paguem o preço da escravidão do pecado. Então essa é a primeira lição. A segunda lição é do santo que nós estamos celebrando hoje, Santo Antônio, que no nosso Brasil e em Portugal é chamado de Antão, mas o nome mesmo é Antônio. O Antônio de Pádua, Antônio de Lisboa, tem esse nome por causa do primeiro Antônio, que é Santo Antão. Santo Antão é o primeiro religioso. Santo Antão é o pai de todos os monges, de todos os que largam tudo para buscar nosso Senhor na solidão, no deserto. Olha que coisa bonita. Antão era um jovenzinho cristão, era um moço cristão. Os pais eram ricos, viu? Eram ricos, tinham várias malhadas, muitas malhadas. Umas granjinhas dessa aqui, tinha um bocado de granja. Pois bem, e Santo Antão, os pais morreram. Ele ficou sozinho cuidando da irmã. Tinha uma irmã e ficou cuidando dela. Século IV, uns 300 e poucos anos depois da morte de Cristo. Então, ele ficou cuidando, era um rapaz religioso. Mas um dia, ele entrou na igreja, na hora da divina liturgia, da missa, e escutou o evangelho. Vai, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e segue-me. Aquilo flechou a alma dele. Olhe o que é a palavra de Deus. Quantas vezes Antão já tinha escutado aquilo? Por isso, nunca pensem que já escutaram a Escritura. Quando escutarem um texto, escutem sempre com atenção. Nunca sejam bestas de pensar assim, esses aí eu já sei. Não. A palavra de Deus é sempre nova. A palavra de Deus é viva. Quantas vezes Antão já tinha escutado aquilo? Mas dessa vez, Nosso Senhor dizia, agora eu vou lhe pegar. Dessa vez foi como uma flecha. Aí ele imediatamente, não teve dúvida, ele largou tudo, vendeu quase todos os campos, deixou somente alguns para sustento da irmã e foi viver uma vida retirada. Aí outra vez entrou na igreja, aí o evangelho, não é? Não leveis ouro, não leveis prata, aí pronto, aí acabou o negócio. Aí foi que ele vendeu tudo mesmo, ainda pegou a coitada da irmã, não sei se perguntou ou não, botou num convento, num mosteiro, veja, entregou lá umas virgens consagradas, e ele se mandou para o deserto. Ele é o primeiro a se meter no deserto sozinho, porque antes já tinham homens consagrados. Em toda a diocese tinha o grupo das virgens, que eram as mulheres jovens que consagravam sua virgindade a Jesus. Por exemplo, Santa Inês, Santa Cecília. Era a honra de uma diocese, era ter um grupo de virgens. Moravam na cidade juntas, e quem olhava, quem cuidava era o bispo. Um dos primeiros deveres do bispo era cuidar das virgens consagradas. Depois tinha o grupo das viúvas. O grupo das viúvas. É capaz da Ana Rita fazer aqui o grupo das viúvas. O grupo das viúvas, que eram mulheres que, depois da viuvez, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, não queriam casar novamente. Né? São Paulo diz a Timóteo que não aceite viúva muito jovem, porque depois resolve casar, mas umas viúvas já mais quietinhas. Então, tinha o grupo das viúvas, que se dedicavam a rezar e a trabalhar na caridade, lavando os pés dos santos, quer dizer, servindo aos cristãos. E tinha o grupo dos homens, que viviam juntos, rezavam salmos, escutavam a palavra de Deus, e viviam uma vida de trabalho e oração. Era um grupo, esse nome vocês vão achar estranho, mas era o nome correto, dos terapeutas. Hoje fazer terapia é coisa de médico. Não, terapeutas, quer dizer, que cuidavam
do espírito, cuidavam da alma no caminho de Deus. Então, em toda a diocese tinha as virgens, as viúvas e os terapeutas. Mas esses moravam na cidade e moravam em comunidade. Santo Antão é o primeiro. Santo Antão inventa uma coisa nova. Santo Antão não, Deus inventa essas coisas. Santo Antão é o primeiro que sozinho se mete no eremo. Eremo, em grego, é deserto. Ele é eremita. Aí vai para o deserto. Ele quer viver uma vida de penitência e de oração, braba. Aí logo no começo, Nosso Senhor é jogo aberto, numa noite, mostra a ele numa visão o que ele tem de enfrentar. O tanto de demônios, o tanto de luta espiritual, e ele começa a chorar. E ele diz, é impossível mesmo. Quem vai conseguir caminhar num caminho desse? E é interessante o que Nosso Senhor diz a ele, e é bom que vocês guardem bem. O humilde, Antão, o humilde, quer dizer, o que se deixa guiar por Nosso Senhor, o que se deixa guiar. E Antão vai. Vocês podem, olhem na internet, coloque Vida de Santo Antão. Aí vocês vai cair na internet, né, a vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio, que ele descreve direitinho, conta, o Santo Atanásio foi quem contou em detalhes a vida de Santo Antão. Então, Santo Antão enfrenta os combates dos demônios. Cada vez que ele enfrenta e vence, vem mais gente atrás dele, pedir conselho, pedir cura. Aí ele foge mais para dentro no deserto. Aí é que os demônios marretam mesmo. Aí ele vence novamente, aí é que vem gente atrás dele. Aí ele vai mais para dentro do deserto, aí mais demônio, mais cabeludo atrás dele. Aí ele vence novamente, até que Antão se torna como um homem de fogo, cheio de paz, cheio de doçura, luminoso, cheio do Espírito de Deus. Antão já não é mais Antão. Antão é o homem cristificado. Meus queridos irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque na igreja o modelo de toda a vida cristã é o monge de verdade, não o monge que anda passeando na rodoviária, no aeroporto, monge de verdade. O monge de verdade é um modelo de cristão, é modelo para solteiro, é modelo para casado, para adulto, para viúva, para jovem, para padre, para bispo. Por quê? Porque o monge de verdade é o homem, a mulher que vive na terra, já transfigurado no céu. Então o monge é aquele que lembra a gente que nós não temos aqui na terra cidade permanente, mas que procuramos a que está para vir. O monge é aquele que a gente, olhando para ele, a gente deveria sentir vergonha de rastejar com as coisas da terra, de apegos mesquinhos. Um pai de família olhando um monge deveria dizer, meu Deus, eu quero ser assim, transfigurado em Cristo na minha família. Uma mãe olhando um monge deveria dizer, homem de Deus, interceda por mim, para que eu seja uma mãe que cuide dos filhos, como quem cuida de cidadãos do céu. O monge nos faz ter saudade da eternidade. O monge lembra a igreja sem falar nada, que a igreja não deve, a igreja caminha entre as coisas que passam, mas seu coração, sua preocupação deve ser o céu, nada menos que o céu. Então a vida monástica, essa vida que Santo Antão começou, é o modelo de toda a vida cristã, de toda a vida cristã. Nós somos feitos para o céu, nós somos cidadãos do céu, nossa pátria é o céu. Nossa vida aqui, como dizia São Bernardo no século XII, é semente de eternidade. Por último, o Evangelho. Por que Jesus curou esse paralítico? Como é que diz o Evangelho? Vocês viram a história? A casa de Jesus estava na casa de Pedro, a casa estava cheia, devia ser uma palafitazinha, uma casinha pequena, cheia por fora, cheia por dentro. Vieram uns 4 homens com
um leito, um aleijado, queria que Jesus curasse. O que foi que fizeram? Subiram no teto, destelharam a casa de Pedro. E vocês imaginem a alegria de Pedro e quanta bênção Pedro não disse, vendo a pessoa destelhar a casa dele. Né? Pedro, aquela coisa mansinha que a gente vê no Evangelho, deve ter elogiado muito. Né? Então vocês imaginem a coragem desses 4 homens. Né? Então destelharam a casa de Pedro, assim, numa boa. Né? Você está dentro da sua casa e vê 4 pessoas destelhando a sua casa. E baixaram a cama do paralítico. E o que é que o Evangelho diz? Jesus, vendo a fé deles. Não foi a fé do paralítico. Jesus vendo a fé daqueles 4 homens. É muita fé, viu? Primeiro vim carregando esse homem. E mais fé ainda ter o tupete de subir na casinha de Pedro e destelhar a casinha dele. É muita coragem. É muita fé, entende? Então, Jesus diz: filho, os teus pecados te são perdoados. E depois curou o homem. É uma lição bonita. Está vendo? Nós dependemos da fé uns dos outros. Aquele paralítico foi curado graças à fé daqueles 4. Na igreja, no cristianismo, não sou eu e meu Jesus, não. Nosso Senhor não faz aliança com você. Nosso Senhor fez aliança com o povo, no Antigo Testamento com o povo de Israel, no Novo Testamento com o novo Israel, que é a igreja. E eu não tenho aliança com Deus? Não. Você tem aliança porque está dentro do povo da aliança. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Aqui, olha aqui o sacrifício da aliança, que vai ser renovado. Fora da igreja, você está fora da aliança. Fora da igreja, você é não povo. Para ser o povo de Deus, você tem que estar na igreja, na comunhão dos santos que comungam das coisas santas. As coisas santas são a palavra de Deus e os sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Por isso a gente diz: creio na comunhão dos santos. Creio que a igreja é isto: a da terra, a do céu e a do purgatório. A comunhão dos santificados em Cristo. Então, o bem que eu faço, como Antão fez, não serve só para mim, serve para os outros. A gente reza uns pelos outros, a gente intercede uns pelos outros. Veja, a gente ajuda uns aos outros. Por isso que os santos todos do céu, a começar pelos santos monges, por Santo Antão, intercedam por nós. E nós intercedamos uns pelos outros, ajudemos uns aos outros, para que todos cheguemos a Jesus e escutemos dele: filho, os teus pecados te são perdoados. Vai em paz, a tua fé te salvou. A Cristo nosso Deus a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.